breakdown. Breakdown. Until you break down. Olá pessoal, aqui é Matheus. Antes de dar início ao vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim você me incentiva a produzir novos conteúdos. Nessa aula eu vou falar sobre como criar uma função que aceita parâmetros dinâmicos. No caso aqui, ela não vai ter um tamanho definido. No caso aqui eu criei uma função soma que ela recebe somente dois valores. Mas imagine que eu quero criar uma função que ela consiga somar inúmeros valores. Então eu poderia passar aqui dois valores, três, quantos eu quisesse, e ela ia conseguir fazer a operação de soma em todos esses valores. Certo? É isso que eu vou mostrar na aula de hoje. Então aqui eu vou redefinir essa função soma, certo? E vou deixar ela sem parâmetro. Eu não especifico nenhum parâmetro aqui. Dentro do PHP, quando se cria uma função, tem uma função do próprio PHP que se chama funGet. Essa daqui é funGetArgs, certo? Essa daqui. Essa função, ela consegue pegar os argumentos que essa função recebeu. Como assim? Vê. Dentro dessa função soma, quando eu chamo essa função aqui, ela vai ver, no caso, quantos argumentos eu passei para essa função, certo? Então aqui eu vou pegar aqui, vou dar um vardamp aqui, ó, vardamp, certo? E vou chamar essa função aqui fungetArgs dentro da função soma, certo? Para vocês entenderem aqui. Veja. Então aqui, quando eu chamar isso daqui, aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar sem valor aqui, vou deixar sem valor, deixar em branco. Quando eu executar lá no navegador, ele mostrou aqui um array, né, um vetor vazio, certo? Porque eu não especifiquei nenhum valor para essa função. Logo, se eu passar aqui, por exemplo, passar o valor 2 e salvar aqui e voltar lá no navegador e atualizar, ele mostrou aqui, ó, que eu tenho nesse array um número inteiro com o valor 2. Sucessivamente, se eu passar aqui o valor 3, aqui, ó, salvar e executar, ele vai mostrando aqui, atualizando. Tem um array que na posição 0 tem o valor 2, que é o número inteiro. Na posição 1 eu tenho o número 3, que também é um valor inteiro. E por aí vai. Então eu posso definir inúmeros valores. Por exemplo, aqui 8. Eu poderia também passar aqui um número com casas decimais, 9,53. E ele vai colocando cada número desse em um índice de um array. No caso, essa função aqui, fungetArgs, ela retorna um array. Então aqui eu poderia criar uma variável dentro da função soma, chamada array, que vai receber o retorno dessa função aqui, getArgs, certo? fungetArgs. E aqui eu vou mostrar aqui todos os valores que existem de agora dentro da variável array. No caso aqui ele vai mostrar a mesma coisa, certo? Então, dessa forma eu consigo passar inúmeros valores para essa função, sendo que esses valores eles podem ter tipos diferentes. Então aqui eu poderia passar também aqui uma string, eu poderia colocar aqui Matheus, por exemplo. Poderia também colocar um valor booleano, por exemplo, aqui eu poderia colocar um true, certo? Então todos esses valores vai ser armazenado dentro desse array aqui. Vou atualizar no navegador e ele mostra aqui, ó, todos os valores que estão armazenados, desde números inteiros, número flutuante, né, número real, uma string, ó, uma palavra, e um valor booleano, certo? No caso aqui eu passei true, também poderia passar false, certo? Poderia também passar uma função como parâmetro, certo? Poderia aqui passar, dentro da própria função soma, passar a própria função como parâmetro, soma. Aqui ele vai me mostrar, ó, que ele não vai conseguir fazer isso daqui, porque
soma aqui, ele não foi atribuído a uma variável. É bom ter dado esse erro aqui, que eu vou explicar mais uma coisa também aqui. Em PHP, quando eu defino uma função dessa forma aqui, escrevo function e em seguida coloco o nome dela, eu estou criando uma função nomeada. Eu também consigo criar uma função anônima, que é uma função sem nome. Então, para eu criar uma função sem nome, como o próprio nome diz, né, eu não coloco o nome nela. Eu deixo assim, ó, somente function, abro e fecho parênteses. No caso, eu também posso definir os parâmetros que essa função ela recebe normalmente. No caso aqui, eu vou deixar dessa mesma forma. E isso daqui é uma função anônima. Mas aí vocês vão me perguntar, como é que eu chamo uma função que não tem nome? É simples. Eu atribuo essa função a uma variável. Então, eu vou criar uma variável chamada soma igual a function. Então, isso daqui eu estou atribuindo essa função a essa variável, certo? Então, quando eu for chamar ela, eu não vou poder colocar aqui soma. Eu vou ter que colocar o nome da variável, aqui, ó, cifrão, soma. Quando eu atualizar aqui, ó, ele deu um erro aqui porque eu não coloquei o ponto e vírgula aqui no final, aqui, ó. Tem que colocar esse ponto e vírgula aqui quando fecha as chaves, certo? Agora funcionou da mesma forma aqui, ó. Mostrou aqueles valores. E como eu criei uma função anônima e atribuí ela a uma variável, eu consigo passar agora essa própria função como um parâmetro, já que ela é uma variável, né? Então aqui eu consigo fazer isso aqui, ó. Soma. E agora ele disse aqui, ó, que o sexto parâmetro é uma closer. Em PHP, uma closer, no caso, é chamada de função anônima. No caso, uma função sem nome. Certo? Aí vocês vão me perguntar também como é que eu consigo somar esses valores aqui. Como eu estou pegando aqui esses valores em forma de array, para eu poder somar, eu vou ter que iterar sobre esse array. Aí agora a gente vai ter que utilizar os conteúdos das aulas anteriores, no caso, estrutura de repetição. Então aqui eu vou excluir esses valores aqui, vou deixar só os números. Certo? Eu vou excluir a string e o valor booleano ali. E eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Vou colocar um for, certo? E esse for, eu vou fazer assim, ó. Eu vou de i, certo? Valendo 0, até o tamanho desse array. Esse array aqui, eu vou deixar ele com o tamanho de até, no caso aqui vai até o float, né? Então aqui vai ter 4 elementos, certo? Para ser dinâmico, eu vou colocar count, que ele vai pegar o tamanho do array, certo? E vai iterar em todo esse array. Também vou criar aqui uma variável chamada soma números. Definir ela iniciando com o valor 0. Para ficar mais fácil de ler, vou fazer o esquema lá do camel case. E vou fazer assim, ó. Soma números, recebe o próprio valor dele, de soma números, no caso 0, mais o valor da posição que está no array. Então vou fazer aqui, ó, array na posição i. No caso ele vai pegar 0 mais o valor que está na posição 0 do array, certo? No caso vai ser 0 mais 2, vai ficar 2. Depois ele vai repetir, vai ficar 2 mais a posição 1 do array, que vai ser quanto? Vai ser aqui, ó, 3, então vai ficar 5. E por aí vai, ele vai iterando até chegar aqui no float, né? Que foi o que eu deixei aqui quando eu chamo a função. Certo? E no final aqui, quando eu terminar o for, vou return o resultado da soma dos números. Certo? E vou mostrar aqui também na tela, né? Um eco. Com isso aqui eu consigo fazer uma função que consegue somar diversos números. Desde um único número, no caso, se eu passar só um número, ele vai retornar o próprio número, né? Que é 2 mais 0 vai dar 2. E se eu passar outros números, ele vai conseguir somar quantos eu passar. Certo? Aí no caso, pessoal, em PHP, se eu quiser pegar os argumentos dessa função, que são chamados parâmetros também,
eu uso essa função aqui. Se eu quiser saber agora também o número de argumentos que eu passei para essa função. No caso aqui eu passei 3 valores, né? Então vai ser no caso 3 argumentos. Tem outra funçãozinha chamada func get, no caso aqui eu vou retornar aqui, ó, func get num_args. Essa função aqui ela retorna o número de argumentos que essa função aqui recebeu, no caso, quantos argumentos a função soma recebeu. Então aqui, como eu passei 3 argumentos, ele vai dizer, né, 3, vai retornar aqui, ó, 3. Se eu passasse 4 aqui, ó, 9 aqui, ele vai retornar aqui, ó, 4, certo? Então essa função aqui ela retorna o número de argumentos que essa função recebeu. Eu poderia, ao invés de colocar lá o count array, eu poderia ter feito também assim, ó, gente. Em vez de eu colocar isso daqui, eu poderia ter colocado aqui, ó, func num_args, que é a mesma coisa. No caso, ele vai, essa função aqui, ela conta quantos argumentos existem dentro desse array que está armazenado aqui nessa função, certo? Func get args, é a mesma coisa. Aqui vai funcionar da mesma forma, certo? 19, certo? 10, o cara que dá 10 mais 9, 19. Certo, pessoal? Aí, no caso, essa é a maneira tradicional de percorrer um array de valores, certo? No caso aqui, eu passo vários argumentos. Esses argumentos vão ser transformados em um array. E aqui dentro eu consigo iterar sobre esse array. Em PHP, foi adicionada uma funcionalidade que é possível definir uma única variável e essa variável consegue receber diversos parâmetros. Então eu vou fazer essa mesma coisa aqui, sendo que de uma forma diferente. Vou comentar aqui esse código. Vou comentar aqui. Comentar. E ao invés de eu escrever dessa forma aqui, eu vou colocar essa variável array aqui em cima. Vou colocar aqui em cima. Tirar isso daqui. E aí vocês vão me perguntar, certo, eu criei essa variável aqui chamada array, sendo que, como a gente já viu nas aulas anteriores, essa variável só poderia receber um único valor. Se eu salvar isso daqui e executar, olha o que vai acontecer. Ele deu um erro, certo? Porque a variável array, quando ela chegou aqui no for, ela não é um vetor, certo? Ela não é um vetor. Então, para eu transformar essa variável array em um vetor, ó, existe aqui count, não conseguiu pegar a quantidade de elementos nesse array porque a variável array não é um array, como o próprio nome diz, não é um array. Só para vocês entenderem aqui, eu vou dar um vardamp em cifrão array. Ó. Ver, vardamp cifrão array. E aqui eu vou ver o valor que está armazenado em array, que no caso vai ser o valor 2. Aqui é o valor 2. 2 vai ser atribuído nessa variável chamada array. Mostrou aqui o valor 2, certo? Sendo que eu quero que esses outros valores aqui, ó, 3, 5 e 9, sejam armazenados nessa variável aqui, array, certo? Para eu fazer isso, eu vou ter que colocar aqui, antes do cifrão, eu vou colocar aqui, ó, 3 pontos. 3 pontos. Percebam que agora a variável array ela consegue receber diversos valores. Então, todos os elementos que eu passar aqui, ó, vai ser atribuído para essa mesma variável, sendo que em forma de array. Ele vai pegar o 2, vai atribuir para a posição 0 dessa variável, o 3 para a posição 1 dessa variável, e por aí vai. Ele vai atribuindo sequencialmente aqui, ó, certo? Então, dessa forma, eu não preciso mais utilizar o func get args, certo? Eu posso fazer dessa outra maneira, que fica até mais simplificado. Com isso, eu já economizei, ó, uma linha. Fiquei com uma linha a menos. Removi essa linha daqui. Agora, claro, nesse caso aqui, eu vou ter que especificar aqui o count cifrão array, que é para contar, né, a quantidade de elementos que existe dentro dessa variável. Certo? Aí.
Deu o mesmo resultado, 19. É isso, pessoal. Até a próxima aula.